Imagina aqui, você tem essa função, alfa de t, quer calcular o limite dela, tá? Digamos que o limite dela é L. As componentes do L são L1, L2, Ln. Tá? Mas quem é L1? É o limite... Deixa eu escrever mais para cá. Quem é L1? É o limite de x1 de t quando t tende para t0. Quem é L2? É o limite de x2 de t quando t tende para t0. E assim por diante. Aqui é o limite de xn de t quando t tende para t0. Tá? Então, se você quer calcular o limite de uma função, simplesmente você calcula o limite de cada componente dela. É isso. Tá? Olha, se você não entendeu nada, desde que eu comecei a falar de limite, esses épsilon e delta estão voando. Aprenda isso. Eu quero calcular o limite de uma função, um limite de uma função no Rn. O que eu faço? Eu pego e calculo o limite de cada componente dela. Pronto. Está feito. Esquece épsilon e deltas. Olha, para a gente encerrar. A gente está bem em cima da hora, mas para a gente encerrar, presta atenção aqui. Presta atenção aqui, olha. Presta atenção. Eu tenho essa função aqui, ó. Alfa de t igual a t quadrado menos 1 sobre t menos 1. t ao cubo menos 1 sobre t menos 1. Raiz de t menos 1 sobre t menos 1. Quem é o domínio dessa função? Todos os reais, exceto o 1. Não. Reais positivos, né? O domínio dessa minha função é o 0 até 1 unido com o 1 mais infinito. O 1, ele é a extremidade de um dos intervalos que compõem o domínio da minha função. Eu quero calcular o limite dela, quando t tende para esse 1. O que eu faço para calcular o limite dessa função? O que eu faço? Calculo o limite desta e desta. Simplesmente. Limite de t quadrado menos 1 sobre t menos 1, t tendendo para 1. Limite de t ao cubo menos 1, t menos 1, quando t tende para 1. Limite de raiz de t menos 1 sobre t menos 1. Tá? É isso. Vamos calcular esse limite bem aqui. Esse limite. Como é que eu calculo esse limite aqui de um jeito bem fácil? Regra de L'Hopital. Deriva em cima e deriva embaixo. Deriva em cima, 2t. Deriva embaixo, 1. Não precisa pôr. Deriva em cima, 3t ao quadrado. Deriva embaixo, 1. Não precisa pôr. Deriva em cima, derivada da raiz. 1 sobre 2 vezes a raiz. Deriva embaixo, 1 também. Agora substitui. Quando eu substituo aqui, vai dar 2. Quando eu substituo aqui o 1 no lugar do t, vai dar 3. Quando eu substituo aqui, isso aqui é um t, vai dar raiz de 1, vai dar meio. Pronto. O limite desta função, quando t tende para 1, é este ponto. 2, 3, meio. Tá? Quando, pessoal? Quando eu pegar pontos muito próximos do 1, a minha função vai ficar, os valores desses pontos vão ficar muito próximos desse ponto, 2, 3, meio. Tá? Olha, para a gente encerrar mesmo, vamos ver a trajetória dessa função. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Ali. Vocês entenderam esse cálculo de limite aí que eu usei L'Hopital? Vocês aprenderam regras de L'Hopital, né, pessoal? Né? Vocês vão errar a regra de L'Hopital se precisar? Não, né? Pelo amor de Deus. Olhem para o desenho, olhem para o desenho.
Essa curva azul, essa linha azul, ela é meio empenada ali, tá vendo? Ela é a trajetória dessa função alfa. Esse ponto cinza, quem é esse ponto cinza? No x ele é 2, no y ele é 3, no z ele é meio. Ele é o limite da minha função, tá? Ele é o ponto que estava, essa minha função, ela tem uma trajetória interrompida. Aquela situação que eu falei, aquela segunda situação que eu falei. Esse ponto, que é o limite, ele é colocado ali e deixa de ser interrompida a trajetória. Aquela função passa a ser contínua ali, uma trajetória contínua. E função contínua é o assunto da nossa próxima aula, tá? Vamos parar por aqui hoje, tá bom? Obrigado, obrigado.